evangelista Patrícia. Estou aqui ao vivaço. Deixe o seu like, seu comentário. Caroline, né? Estou bem e você também está bem? Beijo no coração, Elisângela. Estou aí ao vivaço, gente. Quem quiser fazer um PK comigo é só ligar, dar um toque no telefone que eu converso. E lembrando que é uma live que fala de Deus, então com todo o respeito, né, gente? Eu sou a evangelista Patrícia, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Ontem nós comentamos a respeito do capítulo 2 Crônicas, capítulo 17, que o Senhor possa nos dar sabedoria e inteligência para aprender, em nome do Senhor Jesus, para que essa palavra possa refrescar a nossa alma. Quando Josafá, ele era filho do rei Asa. Nós sabemos que o rei Asa, ele morreu com a doença nos pés. Ele deve ter ficado uns 3 anos doente. Ele adoeceu quando ele estava fazendo 39 anos de reinado. E ele morreu quando estava com 41 anos de reinado, não é de idade não. E ele morreu e o Josafá entrou no lugar dele. Eu creio que mesmo ele cometendo esse erro de não buscar o Senhor no final da sua vida, que Josafá aprendeu muito com ele. Porque Josafá, ele já entrou servindo a Deus. Isso foi muito legal, porque ele já entrou servindo a Deus, ele reinou no lugar do seu pai e pôs gente de guerra em todas as cidades de Judá, guarnições na terra. Ele fortaleceu. E uma coisa que aqui no capítulo 17 que Josafá fez, Josafá, ele mandou ensinar a lei do Senhor por todas as regiões que ele governava, que ele era rei. Ele mandou ensinar. Olha a importância de ensinar. Obrigado pelos bastões aí, Deus abençoe. Então, assim, Josafá foi uma autoridade que não tinha vergonha de falar de Deus. Nós não podemos ter vergonha de falar do Senhor Deus, tá? Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso. Lídio Gonçalo, Deus abençoe sua vida. Marcilene de Sator, Deus abençoe. E agora entrando no capítulo 18, o que acontece? Nós sabemos que agora nós sabemos que a nação israelita foi dividida em 2 reinos. Reino do Norte e Reino do Sul. Reino chamado de Reino de Israel e Reino de Judá. No Reino de Israel, Acabe agora que era rei lá. E Josafá era rei lá em Judá. E aqui no capítulo 18, tinha, pois, Josafá era muito bem respeitado por onde quer que ele ia, e Acabe se interessou fazer uma aliança com ele. Aqui eu não vou contar os pecados de Acabe, não, que no livro 2 Crônicas não conta, tá? Se você quiser saber mais detalhes, vai lá em Reis, você vai ouvir falar as coisas horríveis que Acabe fez. Aqui ele mostra algum erro, mostra erro dele aqui, mas não é gritante igual lá não. Porque o objetivo do cronista aqui é recontar a história para um povo que tinha saído do exílio. Aí, gente, quando fala assim, olha, tinha Josafá riquezas e glória em abundância, se aparentou com Acabe. Como é que ele se aparentou com Acabe? Uma das filhas ou filhos casaram-se com os filhos dele. Isso para aparentar, quer dizer, fez uma aliança. E aí Acabe deu alguns anos depois, Josafá foi ter com Acabe e Acabe fez um grande banquete para ele e falou assim: olha, você pode subir comigo para guerrear contra Ramote Gileade? E ele aí falou assim com Josafá: Josafá, você pode? Ele falou assim: olha, como tu és, eu serei contigo, e o meu povo com o teu povo, seremos contigo nessa guerra, sim. Mas Josafá falou assim, que Josafá, ele era um homem temente a Deus.
Ele falou assim: primeiro nós vamos consultar hoje a palavra de Deus para ver se ele aprova essa guerra. Então o rei Acabe ajuntou 400 homens e disse-lhe: iremos à guerra contra Ramote ou deixá-lo-ei? E eles disseram: porque Deus, e eles sobe, porque Deus dará nas mãos o rei. Acabe, ele reuniu 400 homens, deve ser também os sacerdotes deles lá, sei lá, né? E foi e falou assim: nós devemos ir a essa guerra? Todo mundo, os 400 profetas lá, o sacerdote deles lá do reino de Israel, falou: nós vamos. Mas Josafá falou assim: não, não há Josafá não acreditou muito, não levou muito a sério o que aqueles 400 homens falaram. Gente, muitas vozes atormentam, mas Josafá não deixou ser atormentado por aquelas muitas vozes. 400 homens falaram que era para ele ir guerrear, mas Josafá falou assim: não há aqui algum profeta do Senhor, quer dizer, aqueles homens não eram de Deus, né? Para que o consultemos. Aí Acabe, rei de Israel, falou: tem um aqui, mas ele é terrível. Ele só profetiza contra mim. Ele não é meu amigo. Ele só profetiza contra mim. Então, ele falou assim: olha, ainda há um homem, mas como se diz, não dá. Mas ele falou assim: mesmo que ele ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu me aborreço, porque nunca profetizou de mim bem, só fala mal. Ele chama Micaías, filho de Ilá. Aí Josafá falou assim: não fale assim, rei, chame ele. Aí mandou chamar o profeta Micaías, né? Aí quem foi buscar o profeta Micaías falou assim com ele: olha, os 400 homens falaram que é para eles irem à guerra. Se eu fosse você também, se eles perguntar, se eu fosse você também falava que é para ir à guerra. Aí ele falou assim: eu vou falar o que Deus mandar. Eu não vou fazer a vontade dos outros, não. E aí quando chegou lá, e todos os profetas profetizaram o mesmo, dizendo, né? Sobe a Ramote Gileade e prosperará, o Senhor os dará nas suas mãos. Eles estavam profetizando o que o Acabe queria ouvir, estava maciando o ego dele. Aí, quando ele falou assim, não, o Micaías falou assim: eu não vou agradar homens. E Deus falou através dele, né, através do profeta Micaías, que não era para ele guerrear. Aí o rei ficou bravo, né? O rei não gostou. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurareis para que não fale senão a verdade no nome do Senhor? Então ele disse: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel, que era Acabe, disse a Josafá: não te disse eu que este não profetizaria bem nenhum a meu respeito? Porém mal? Micaías é contra mim o tempo todo, falando assim, né? Disse-me, pois, ouvi a palavra, vi o Senhor assentado no trono, e ele falando, né? Disse-me todo, né? Pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, e a sua mão direita à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, o rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gileade? Disse mais: um diz desta maneira, outro diz outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu vou persuadir, eu vou induzir. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E os profetas deles realmente mentiram. E disse o Senhor: tu o persuadirá e também o prevalecerá,
e saí e fazei assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses seus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Então, Zedequias, filho de Kenaana, se achegou e feriu a Micaías no queixo. Quando ele profetizou, esse profeta foi ferido. Ele, profeta, gente, é maltratado. Tô falando com vocês, profeta é maltratado até hoje. Se não é maltratado com açoites, machucado fisicamente, ele é maltratado com palavras. Não é fácil ser profeta. Então Zedequias, filho de Kenaana, se chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar contigo? E disse Micaías: eis que o verá naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para esconderes. Então disse o rei de Israel: pega Micaías e torna a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim direis: metei esse homem no cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E aí Micaías falou: se realmente, se você voltar em paz, porque ele falou que Acabe ia morrer, né? Que não era para ele ir nessa guerra, né? Se você for em paz, a minha tornares em paz, realmente o Senhor não falou comigo. Mas se você não voltar, realmente Deus falou comigo. Aí subiram Josafá e Acabe contra Ramote e Gileade. Eles subiram, né? E disse o rei Acabe ao rei Josafá: disfarçando-me, então entrarei na peleja. Ele foi disfarçado para enganar Girlene Evangelista, Deus abençoe. Ele falou assim: gente, disfarçar para não acontecer alguma coisa, de Deus nada se esconde. E ele falou que ia disfarçar, e disfarçou, pois, o rei e entrou na peleja. E Josafá não disfarçou, ele foi vestido de rei. Porém, deu ordem, porém, o rei da Síria e aos capitães dos carros, dizendo: vocês não vão pelejar nem contra o pequeno, nem contra o grande, senão a única coisa que vocês vão fazer é matar o rei. Aí, quando eles vieram em cima do rei Josafá, porque ele falou assim: eu não sou o rei Acabe, eu sou Josafá. Aí eles deixaram de perseguir Josafá, né? E Josafá clamou, e o Senhor Deus o ajudou, né? E Deus os desviou deles. Porque isso sucedeu, que vendo os capitães de carro que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem, na sua simplicidade, armou um arco. Assim, na sua simplicidade, quer dizer, não tinha intenção de matar o rei Acabe, de ferir o rei Acabe. Ele, na sua simplicidade, armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e couraças. Então disse o carreteiro: vira a mão e tira-me do exército. Quando ele foi ferido, quando o rei Acabe foi ferido: vira a mão e tira-me, porque eu fui ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve em pé no carro defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Então a profecia de Micaías se cumpriu. Então a profecia era verdadeira, gente. Nós temos que aprender a discernir o que Deus está falando, aguardar, né? E aqui no capítulo 18, né? Nesse capítulo 18 aqui, Deus usou poderosamente Micaías, mas ele foi ferido, ele foi machucado. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E nós sabemos que Micaías sofreu, mas ele entregou a profecia.
Nós não podemos ter medo de ser perseguido, gente. Mas o que Deus mandou a gente falar, nós temos que falar. Esse é o capítulo 18. No capítulo 18, a aliança entre Josafá e Acabe, né? Eles tornaram-se amigos. Acabe chamou ele para a luta. Os dois foram lutar, consultaram 400 profetas. Todos falaram que eles iam ganhar, menos Micaías, que era o profeta de Deus. Gente, apenas uma pessoa profetizou o certo. Muitas vozes causam confusão, tá? E aqui eles foram à batalha. E se Josafá não clamasse a Deus, talvez ele estaria morto também. Deus deu livramento para ele, mas Acabe foi morto. Gente, eu aconselho a vocês a ler 2 Crônicas, capítulo 14. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Deus abençoe com toda a sorte.